Fala galera, beleza? Então, para finalizar o dia hoje, por hoje eu tô parando aqui o projeto, já tá noite já. Enfim, já consegui adiantar bem a coisa. Já dá para começar a se ter uma noção de como vai ficar. Então, colocação do o andar de baixo, o de cima, ou divisória de baixo, divisória de cima. Então, de baixo ali vai ficar para armazenar qualquer coisa. Depois dá para fazer gaveta e tudo mais. Esse segundo andar, então, é aqui que a serra vai ficar posicionada. Ela vai ficar neste canto aqui, nessa quina. Exatamente como ela está ali na outra bancada. Tá pegando. Exatamente como ela está naquela bancada. Ela vai ficar nessa. Aqui o que falta fazer? Eu vou colocar uma espécie de uma divisória, certo? Ao invés de fazer só tipo assim uma travinha, eu vou colocar uma divisória de assim, igualando a altura disso daqui. Então por cima vem o que será a superfície da mesa. E a superfície ela vai ser uma chapa inteiriça, só que eu vou remover remover um quadrado aqui, ela vai ficar com um bico aqui e quadrado. Então, mas só que aqui em vez de ponhar, como eu já disse, uma trava, eu vou ponhar uma chapa de pé, fechando, ou seja, para separar a serra mesmo, porque pelo menos o pó que sair da serra ele não passa para o lado de lá, vai ficar mais ou menos na metade. Então aqui vai ser a superfície da mesa. Nesse cantinho ainda fica um pedaço de mais ou menos, acho que uns 12 centímetros. E a serra perfeitamente aqui. Até que eu fiz, eu deixei em referência a serra ali um pouquinho mais para baixo do nível da mesa. Que daí depois eu vou fazer bolar alguma coisa, uma trava, para que na hora que colocar a serra ali, ela fique travada e exatamente regulada, porque depois, fazendo isso que eu estou fazendo, essa nova bancada, isso me abre a possibilidade de fazer umas guias utilizando, por exemplo, uma guia da mesa e uma guia da bancada, certo? Até daria ali, mas ali tem aquela questão que o compensado está muito irregular, então não ficaria bacana. Mas aqui a ideia é essa, vai ser uma madeira inteiriça, ao contrário dali que aquela parte mais alta é um pedaço e aquele pedacinho aqui do canto é uma emenda, por assim dizer. Enquanto que aqui eu vou conseguir inteiro, a chapa já está ali, depois eu só vou recortar ela bem retinha aqui, já deixando bem no esquadro para posicionar a serra. Então aqui falta pouco para digamos, chegar a um final, por assim dizer. Lembrando que vai ter rodinhas. Eu também preciso também já ir pensando numa maneira de fazer a fixação das rodinhas da melhor maneira possível para dar uma boa sustentação e estabilidade. Um problema, sim, não é um problema tanto da bancada, mas é em função do piso aqui também não ser tão regular assim. Aquela bancada lá, para quem acompanhou, ela é uma bancada composta. Então eu montei uma parte, depois eu montei a outra, ou seja, ela não é inteiriça. Isso me impedia do quê? De utilizar simplesmente 4 rodinhas. Por quê? Porque senão o peso sobrecarregaria no meio da bancada, forçando, poderia até quebrar. Está bem reforçada, eu acho que seria bem difícil de quebrar, mas ela dá uma empenada, alguma coisa bem no meio. Então, para não correr esse risco, quando eu fiz, eu utilizei 5 rodinhas. Então, tem 4 nas beiradas e tem uma exatamente no meio.
De um lado tem duas com rodízio, a do meio ela também tem rodízio, se movimenta, e a dos lados lá é fixa, ela não se movimenta. Mas nessa questão do piso ser irregular, então às vezes você vai movimentar a bancada por estar com 5 rodinhas, ela acaba raspando as rodinhas que não são com rodízio. Esse problema não aconteceria na questão de se fosse só 4, mas ali eu precisei colocar 5. Então não é em função da bancada, é em função do piso mesmo. Aquele lá seria o procedimento correto se fosse a mesma situação, de ser uma bancada com ponto de, digamos assim, um ponto de emenda no meio. Já essa daqui não, essa daqui vai ser inteiriça. Então com isso eu vou colocar simplesmente 4 rodinhas. Provavelmente vai ser o mesmo esquema daquela. 2 rodinhas do tipo fixa e 2 rodinhas desse tipo para dar a direção. Lá, só a rodinha que é fixa que tem a trava. Essa rodinha aqui, que é uma rodinha excelente, que eu adquiri no ferro velho, muitas delas, dessa, da outra, eu achei bastante lá. Ela tem um sistema de trava, mas eu preciso bolar alguma coisa para utilizar ela. Pelo seguinte, numa coisa de ferro seria fácil, porque você fixaria simplesmente pela parte mais baixa aqui, deixando isso livre. Porque a trava dela é justamente aqui, ó. Tá vendo? Ali dentro é uma espécie de uma porca, certo? Então se você utilizasse uma chave Allen para colocar aqui e virar isso daqui, dela trava. Ela trava tanto o eixo quanto trava as rodinhas. Então é um excelente sistema de frenagem para quando estiver parado. Mas para colocar isso na madeira, eu preciso bolar alguma coisa. Já estou pensando em algumas coisas, mas a princípio vai ser mais ou menos tipo, eu vou pegar um toquinho desse daqui, vou fazer a furação para encaixar ela e faço a furação para permitir que eu coloque uma chave aqui para travar a rodinha. Não tem tanto problema a questão de lá só travar as duas. Resolve. Mas a questão é que como essas aqui tem rodízio, às vezes se você força um pouco o MDF, a bancada se mexe no lado que não está travado. Então eu vou ver se eu consigo fazer isso. Fazer um suportezinho. Então isso daqui vai dentro, vai uma furação. E tipo que nem tá aqui, ó, a furação de encaixar aqui, vai ter essa furação que me permita fazer a trava daqui. Então isso aqui você roda para um lado, ela trava, você roda para o outro, ela destrava. Então, por exemplo, aqui ela tá totalmente liberada. Se rodar isso daqui, trava tanto as rodinhas quanto trava o movimento. Aí fica excelente. Então eu vou tentar aplicar esse conceito ali. Utilizando... eu tenho bastante delas, mas a princípio eu pretendo de fato utilizar 2 com rodízio e 2 sem rodízio. Talvez, se eu mudar de ideia, aí eu utilizo as 4 com rodízio, porque essas rodinhas aqui mesmo são top para se movimentar. E o suporte de carga de peso delas é muito bom. Tanto é que está ali naquela bancada, está na outra. Mas enfim. Agora acredito que o próximo passo é fazer aquela questão de colocação da divisória, recortar já a parte superior, então cortar ela bem certinho já para servir como uma referência de esquadro e começar a pensar na questão das rodinhas, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal e assim que possível eu posto mais uma continuação do vídeo, provavelmente já com a instalação do tampo a parte de cima e depois foco nas rodinhas, beleza?